Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, inclusive os nossos companheiros da internet, que estão aqui conectados à nossa casa também, que sejam muito bem-vindos nesse momento de luz que nós já estamos começando a ter, né? Hoje nós vamos ter a nossa companheira Cristina, que vai fazer o preparo para nós, e vamos ter o Afrânio, que vai fazer o estudo para todos nós. Então, vamos agora acalmar, silenciar, e como é que estão os celulares desligados? Dá uma olhadinha, tá, para ver se desligaram todos, porque senão você vai ser premiado durante a palestra que vai tocar o celular, e aí aqueles olhos todos partem para cima, né? Todo mundo olha, você fica em evidência. Então, se não quiser ficar em evidência, desligue o celular, bota no modo avião. Eu prefiro desligar. Eu digo assim, o modo avião está conectado. Vamos desligar, né? Vamos nos dar de presente esse momento aqui, né? Vamos, nesse momento aqui, dessa casa de amor e de luz, vamos, né, agradecer a Deus, a Jesus, né? Isso aqui é uma bênção, gente. Quanta coisa maravilhosa pode acontecer aqui nessa reunião. Vocês não têm ideia, como Emmanuel disse até para Chico, que um senhor foi curado durante uma reunião pública de um câncer. Né? Então, quanta coisa linda acontece aqui. Então, vamos procurar nos harmonizar, vamos procurar, não é? Vibrar pelo nosso irmão Afrânio, que todo palestrante é o intérprete do plano espiritual para nós, daquilo que nós estamos precisando ouvir, né? Então, vamos, nesse momento, nós vamos passar, e se tiver algum companheiro chegando à nossa casa aqui, pela primeira vez, e quiser conversar conosco, ao final, né, da nossa reunião, pode nos procurar, né, que nós estamos à disposição. Tá? E vamos evitar o ir e vir durante a palestra, né? Vamos dar esse momento para o palestrante com muita tranquilidade, né? Manter, não ficar passeando para lá e para cá, sempre tira um pouquinho da atenção, né? Porque os grandes beneficiários de tudo isso aqui somos nós mesmos. Então, vamos passar agora para a nossa Cristina, que já vai começando a fazer esse preparo para todos nós. Boa noite a todos. Bom, então, dando continuidade também aos esclarecimentos da Lia, o preparo para todos nós é uma continuidade dessa ambientação, né, para a gente já começar a se preparar para prestar atenção nos ensinamentos, nos estudos da palestra da noite de hoje. Então, vamos aproveitar, desconectar dos problemas, das preocupações, deixando elas lá fora, aproveitando esse momento só para nós mesmos. Então, a folhinha da noite de hoje diz que é na pregação. Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Palavras de Paulo na segunda epístola aos Coríntios. Há numerosos companheiros da pregação salvacionista que de bom grado se elevam a tribunas douradas, discorrendo preciosamente sobre os méritos da bondade e da fé. Mas, se convidados a contribuir nas boas obras, sentem-se feridos na bolsa e recuam apressados sob disparatadas alegações. Impedimentos mil lhes proíbem o exercício da caridade e afastam-se para diferentes setores, onde a boa doutrina lhes não constitui incômodo à vida calma. Efetivamente, no entanto, na prática legítima do Evangelho, não nos cabe apenas gastar o que temos, mas também dar do que somos. Não basta derramar o cofre e solucionar questões ligadas à experiência do corpo. É imprescindível darmos-nos, através do suor, da colaboração e do esforço espontâneo na solidariedade, para assim atender substancialmente às nossas obrigações primárias à frente do Cristo. Quem, de algum modo, não se empenha a benefício dos companheiros, apenas conhece as lições do alto nos círculos da palavra. Muita gente espera o amor alheio a fim de amar, quando tal atitude somente significa dilação nos empreendimentos santificadores que nos competem. Quem ajuda e sofre por devoção à Boa Nova
recolhe suprimentos celestes de força para agir no progresso geral. Lembremo-nos de que Jesus não só cedeu em favor de todos, quanto poderia reter em seu próprio benefício, mas igualmente fez a doação de si mesmo pela elevação comum. Pregadores que não gastam e nem se gastam pelo engrandecimento das ideias redentoras do cristianismo são orquídeas do Evangelho sobre o apoio problemático das possibilidades alheias. Mas aquele que ensina e exemplifica, aprendendo a sacrificar-se pelo erguimento de todos, é a árvore robusta do eterno bem, manifestando o Senhor no solo rico da verdadeira fraternidade. Do livro Fonte Viva, Palavras de Emmanuel. Então, chegou a hora de nós começarmos a refletir um pouco mais sobre essas palavras. Na verdade, não são só palavras. Toda segunda-feira, quando aqui chegamos, né, nós recebemos um convite, uma exortação, um chamado para todos nós, para que possamos refletir o quanto estamos contribuindo para a obra do Senhor. Para que possamos, é um chamado para que possamos sair da nossa inércia, da nossa zona de conforto e fazer algo mais, e colaborar mais ativamente nessa transformação planetária que tanto falamos, mas que estamos deixando para o próximo fazer. Esquecemos de fazer a nossa parte, né? E Kardec, quando nos disse que fora da caridade não há salvação, nessa máxima que ele nos deixou, é uma verdade absoluta. Vamos tentar entender por quê. Porque, na verdade, ele diz que o único caminho, o caminho mais seguro para que nós possamos encontrar a felicidade é através da caridade, é através da lei de amor. E não é por acaso. É natural que assim seja, porque todos nós somos filhos de Deus, somos centelhas divinas e todos nós gostamos de fazer o bem. Fazer o bem nos faz bem, não é verdade? Qual de nós não teve uma experiência em que em algum momento de nossas vidas pudemos ajudar um vizinho, uma pessoa que passa desconhecida pela rua, qualquer situação que nós podemos lembrar de um exemplo que passou lá no passado. Quando nós praticamos a caridade, nós somos preenchidos de uma felicidade, de uma energia positiva, de uma alegria que é constante, que é duradoura, que nos eleva, que nos aproxima de Deus. E é por isso que muitos de nós, é por isso que a nossa sociedade anda tão adoecida, anda tão desequilibrada, porque nós estamos nos distanciando justamente dessa nossa natureza divina, que é fazer o bem, que é amar ao próximo. E por isso estamos assim tão ansiosos, né? A nossa sociedade vive essa ansiedade, esperando, querendo alguma coisa, mas não consegue entender. Eu preciso de alguma coisa, algo não está completo em mim. E a gente fica se questionando o quê? Onde está isso? E está tão perto de nós, porque a caridade, ela está para todos nós. E nós podemos praticar ela em qualquer momento das nossas vidas. Então, eu compreendo, eu gosto muito de falar do Evangelho como realmente uma coisa muito boa, com alegria, com felicidade, com um sorriso nos lábios, porque realmente nós temos que ficar felizes. Porque Jesus nos trouxe a ideia desse Pai maravilhoso, misericordioso, que nos traz, através dessas páginas, através dessa casa, convites. Ele não nos diz, ele não nos obriga que você tem que fazer isso, você tem que fazer a caridade. Ele diz que nós precisamos fazer a caridade, porque esse é o caminho da nossa felicidade. Esse é o caminho da nossa paz. Mas, na nossa página de hoje, Emmanuel nos diz que não basta essa caridade que nós costumamos fazer, que muitas das vezes é até mais fácil para a gente enfiar a mão nos bolsos e retirar uma moeda para suprir as necessidades, as carências materiais do nosso próximo.
nós precisamos fazer algo mais. Nós precisamos nos doar. Nós precisamos doar do que temos, do que somos. Doar o nosso amor, a nossa atenção, a nossa compreensão, a nossa consideração. E quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo tanto bem, mas tão bem ao próximo, mas, sobretudo, fazendo bem a nós mesmos, que eu me pergunto, ora, afinal de contas, a quem nós estamos ajudando? Aquele que eu me propus ajudar ou a nós mesmos? Sabe por quê? Porque, segundo a lei de Newton, aquela primeira que a gente já deve ter aprendido lá no ensino fundamental, tudo que vai, volta. Não é isso? Né? A lei de ação e reação. Então, quando nós nos propomos a sair da nossa zona de conforto, a ceder um pouco de nós, a ceder um pouco das nossas horas de lazer, da nossa comodidade, dos nossos interesses materiais, para praticar o amor ao próximo, nós somos os primeiros a receber. E olha, gente, que a gente não recebe pouco não, viu? Acontece tanta coisa. Vamos rapidinho dar uma pincelada. Quando eu faço bem, uma das primeiras coisas que acontece é a gente logo ficar com a felicidade, com aquela sensação de alegria, porque é da nossa natureza. Depois nós voltamos para casa tão alegres, tão contentes, que nós conseguimos dormir bem. Não precisa nem tomar calmante. Obrigada. Então nós retomamos, voltamos para casa depois que praticamos uma atividade no bem, né? Uma atividade de solidariedade, e estamos mais leves, conseguimos dormir melhor, conseguimos encontrar o equilíbrio, nós conseguimos desligar dos nossos problemas, mas não para esquecer que as coisas existem para serem resolvidas, os problemas existem para serem resolvidos. E no momento certo nós vamos pensar neles. Olha quantos benefícios. Além disso, nós vamos angariar muitas simpatias, não só daquele a quem nós estamos auxiliando naquele momento, mas principalmente da espiritualidade, dos espíritos benfeitores, da espiritualidade superior, que vão simpatizar tanto conosco, que vão estar sempre ao nosso lado, nos intuindo e nos acolhendo. E mais ainda, quando fazemos alguma atitude, algum gesto de bondade, algum trabalho no bem, nós impactamos a todos que estão ao nosso redor, encarnados e desencarnados. Né? Então, os encarnados vão observar e vão falar, nossa, que pessoa bacana, de repente eu também consigo, eu também quero fazer uma coisa assim. Já modificamos alguma coisa. E os encarnados também, porque somos acompanhados por uma multidão. E mais ainda, imaginemos que possamos ter ao nosso lado algum irmão desencarnado, ao qual costumamos chamar de obsessores, que nada mais são do que irmãos queridos nossos, que estão muitas das vezes nas mesmas condições que nós estamos, sedentos de amor, de afeto, de compreensão, de tolerância. E aí ele, percebendo aquele gesto em nós, aquele gesto de doação de nós mesmos, ele também pode ser tocado. Gente, então por aí vai. A lista de benefícios, ela é enorme. Então, às vezes, eu fico me perguntando, quem será o beneficiado quando nos dispomos a fazer o bem? Será verdadeiramente o próximo? Ou será nós mesmos? Né? Sem contar que, muitas das vezes, começamos a fazer esses trabalhos e nos livramos dessas síndromes que estão aí assolando a nossa sociedade. Depressão, síndrome do pânico, ansiedade. Né? Aquele ditado popular já falava isso, cabeça vazia, oficina do diabo. Então, trabalhemos com as nossas cabeças no bem, mas, sobretudo, com os nossos corações. E as oportunidades são enormes, né? Nós temos aqui na Casa Espírita tantas frentes de trabalho, tantas coisas que podemos nos fazer serem úteis. Além do que, no dia a dia, nós podemos ser caridosos com o colega do trabalho, ouvindo ele no momento de necessidade. Podemos visitar nos finais de semana asilos, orfanatos, hospitais,
levando apenas um sorriso, um abraço, uma palavra de conforto. Uma horinha do final de semana. Uma horinha. De repente, no final de semana, precisa ser uma vez por mês, já está bom. A gente deixa de ir para a praia, ou então a gente deixa de assistir aquele filme ou aquela novela que é tão legal, que a gente gosta tanto, mas vamos lá tentar fazer isso para o nosso próprio bem, porque isso faz parte da nossa natureza. E é isso que nos completa, fazer o bem. Bom, então Emmanuel nos diz que é imprescindível nos doarmos através dos nossos esforços, do nosso amor, doando o nosso tempo e doando o nosso suor. E é isso, meus queridos. Vamos refletir, né? Terminamos aqui, e que possamos ter sempre a lembrança viva do Mestre Jesus, que doou-se a si mesmo em favor da elevação de todos nós. E mais ainda, eu desejo realmente que a gente possa levar essas folhinhas para casa e não esquecê-la dentro da bolsa, simplesmente, né? Porque às vezes aqui a gente está falando e nós todos temos uma vida tão corrida, a gente se esquece. Vamos levar para casa. Quem trabalha, coloca na mesa do escritório, coloca lá perto do computador, né? A dona de casa pode colocar na geladeira, perto do fogão, porque a gente vai exercitando. Nós vamos lembrando desses convites amorosos que a espiritualidade está nos fazendo. Toda semana, todas as vezes que abrimos uma página. E esses convites são em favor de nós mesmos, não é uma cobrança, é uma solicitação amorosa da espiritualidade. Então, que todos nós possamos verdadeiramente ser como as velas acesas, que gastam-se a si mesma, que doam-se a si mesma, para iluminar o ambiente na escuridão, para dissipar as trevas. Que possamos verdadeiramente refletir sobre o que aqui ouvimos. Porque se nós agirmos de forma mecânica, eu vou na palestra, eu ouço o preparo, eu ouço a palestra, estou pronto para a semana inteira. Não, vamos relembrar as lições. Vamos refletir durante a semana inteira sobre essa página de Emmanuel. Tá? Essa é a minha proposta para todos nós. E eu me incluo, viu, gente? Eu me incluo também nessa proposta desse convite caloroso de Emmanuel. Então, uma boa noite a todos. Eu desejo realmente que nós possamos ser essa luz no caminho de tantos que passam pela nossa vida. Muita paz. Obrigada, Cristina. Nós vamos ler, então, como sempre fazemos, o Livro dos Espíritos, né? E hoje vamos falar sobre perispírito. A pergunta é a 94. De onde tira o espírito o seu envoltório semimaterial? Pergunta Kardec, e os espíritos respondem. Do fluido universal de cada globo. É por isso que ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como mudar de roupa. 94A. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro? Pergunta Kardec. Então responde, é necessário que se revistam da vossa matéria, já o dissemos. Então vamos ler o pensamento do nosso Chico. Campanhas e dificuldades. Trabalhadores comentavam as dificuldades para exercer a tarefa. Chico se manifestou. Nós não podemos esquecer a importância dos amigos. Mas há um porém. Só se conseguem as coisas apanhando e muito. Mas que importa isso? Quer dizer, fazendo bem a caridade, que nada importa. Então, encontros com Chico Xavier. Bom, queridos irmãos, vamos então nos unir em pensamento e em coração neste momento, elevando nossa gratidão ao nosso amado irmão Jesus. Te agradecemos, irmão amado, por esta oportunidade de estarmos neste lar amoroso de Eurípides.
esse lar, Senhor, em que nos recebe com tanto amor, com tanto carinho. Esse lar, Senhor, renova as nossas esperanças, renova as nossas alegrias, nossos bons sentimentos. Este lar, Jesus, que nos traz a vossa paz e os lindos ensinamentos de vosso Evangelho. Irmão querido, amado, nós te rogamos, ajuda-nos, Senhor, a não ficarmos apenas contemplativos nas leituras. Ajuda-nos, Senhor, a praticar as vossas leis, a praticar esse amor incondicional, sem credo, sem fronteiras, Senhor Jesus. Praticar o amor só por praticar, de tanto que amamos. Amado Jesus, que vossas bênçãos estejam conosco hoje, nesta noite, que vossas bênçãos se propaguem por todas estas redondezas, por todos os lares onde houver necessidade de teu amor, de tua luz, de tua paz, Senhor Jesus. Onde houver um coração em dor, em sofrimento, que lá esteja a vossa fagulha amorosa, Senhor Jesus, acalentando este coração, renovando-lhes de esperança e fé. Envolva, Jesus amado, através da equipe trabalhadores desta casa, de Eurípides, o nosso palestrante desta noite, Afrânio, para que ele possa, Senhor Jesus, trazer para nós o vosso Evangelho, a vossa luz e o vosso amor. Graças a Deus. Então vamos passar para o Afrânio. Meus amigos, boa noite. Estamos aqui então para conversar um pouco embaçado, mas acho que dá para ler, né? Vamos conversar sobre esse trecho do Livro dos Espíritos. Mundo normal dos Espíritos. Questões 84 a 87, né? Escolhi esse trecho aí para ressaltar um dos aspectos da doutrina espírita que às vezes a gente não percebe, que é o da progressividade dos ensinamentos que nos são trazidos pelos Espíritos, né? Os Espíritos nos trouxeram a doutrina em 1857, mas esses ensinamentos foram se aperfeiçoando com o passar do tempo. E nesse trecho aí vai ser possível nós vermos o pensamento na época de Kardec, em 1857, e chegarmos até o pensamento dos dias de hoje. O que não significa que nós tenhamos todas as informações já a respeito do mundo dos espíritos. Mas temos aí uma boa ideia. Então é isso. A ideia é essa aí, é mostrar a evolução, aqui eu acho que eu atrapalho um pouco, né? A evolução dos ensinamentos dos espíritos. Como é que era, na época de Kardec, essa questão do mundo dos espíritos, né? Quer dizer, a gente desencarna e vai para o mundo dos espíritos. Kardec fala em erraticidade. Então eu coloquei ali, ó. Erraticidade é o estado em que fica o espírito entre duas encarnações, né? Então, a gente fica como se fosse espírito errante. Até também coloca aí, ó, resulta da expressão espírito errante. Essa expressão erraticidade, espírito errante. Então, na época de Kardec, ele não tinha a precisão que nós temos hoje. E os espíritos passaram para ele o quê? A gente desencarna, fica no mundo espiritual aguardando uma nova encarnação. Não significa que a gente está perdido lá no mundo dos espíritos. A gente está aguardando uma nova encarnação, chama-se erraticidade. Uma coisa importante é que os espíritos puros, está ali, ó, os espíritos puros, porque não precisam mais reencarnar, não ficam na erraticidade. Porque se a erraticidade é para quem vai precisar reencarnar, então o espírito puro não fica na erraticidade. Aí a gente tira uma outra conclusão, é de que a erraticidade não se confunde com o mundo dos espíritos. Então o mundo dos espíritos é uma coisa e a erraticidade está contida no mundo dos espíritos, né? Porque só está na erraticidade quem é espírito errante, quem precisa reencarnar. O espírito que não precisa reencarnar, Jesus, por exemplo, não fica na erraticidade, mas ele está no mundo dos espíritos. Pelo menos é isso que
nesta época, nos é ensinado pelos nossos amigos espirituais. Né? Então, a gente seguindo aqui o roteiro aqui. Mas existe um mundo dos espíritos. Tanto existe que a questão 84, que é a que a gente se propõe a examinar hoje, junto com de 84 a 86, a 87, né? Então, 84 lá, os espíritos constituem um mundo à parte, o mundo dos espíritos, ou das inteligências incorpóreas. Essa é a síntese da questão 84. Então, existe um mundo dos espíritos, e um mundo independente do nosso. Esse mundo dos espíritos é chamado de mundo das inteligências incorpóreas, quer dizer, das inteligências que não têm corpo, não tem um corpo físico como o nosso, tem um corpo perispiritual, como inclusive foi falado aqui, por coincidência, na pergunta que foi lida pela Lia Márcia. Né? Nós temos um perispírito, nós temos um corpo perispiritual, então, um corpo que envolve o nosso espírito. Quando a gente desencarna, a gente tem um corpo, portanto, perispiritual. Mas o que estamos nos referindo é que no mundo espiritual, eles não têm o corpo físico, é isso que a questão está dizendo ali. O espírito não tem o corpo físico. E o mundo espiritual é um corpo, é um mundo à parte. Quer dizer, ele independe do mundo material. Existe mundo espiritual e existe um mundo material. Aí mais uma questão ali, ó. O mundo dos espíritos é o principal na ordem das coisas, porque é o que preexiste e sobrevive a tudo. A gente fica naquela presunção de que nós estamos vivendo a verdadeira vida, mas a vida material é apenas um intervalo da nossa existência. Na verdade, o mundo espiritual está além do mundo material. O mundo espiritual é a nossa verdadeira vida. É com ele que nós temos que nos preocupar. Nós temos que viver no mundo material com o olho lá no mundo espiritual, porque é para lá que nós vamos voltar. Esse é o objetivo da encarnação. Nós estamos encarnados para nos melhorarmos do ponto de vista espiritual, para chegarmos na nossa próxima volta ao mundo espiritual melhores do que quando saímos de lá. É isso que os espíritos vêm dizer para nós. É isso que é colocado já desde 1857, porque essas questões são do Livro dos Espíritos. São de 1857, portanto. Então vamos vendo como é a concepção do mundo espiritual naquela época. Seguindo ali, ó. O mundo corporal e o mundo dos espíritos são independentes. De modo que aquele poderia deixar de existir, quer dizer, aquele qual? O mundo corporal. Poderia deixar de existir ou nunca ter existido, sem que isto alterasse a existência deste, ou seja, do mundo espiritual. No entanto, é incessante a correlação entre ambos. Então, o mundo espiritual, ele sobrevive ao mundo material. O mundo material pode deixar de existir, mas o mundo espiritual continua existindo. Os dois mundos são independentes. Mas, apesar de independentes, há uma correlação muito grande entre mundo espiritual e mundo material. Nesse momento aqui, nós estamos aqui nos vendo, nós que somos encarnados. Mas se tivermos médiuns aqui videntes, eles estarão enxergando também os espíritos. Né? E aí o mundo espiritual estará aqui mostrando a sua presença de forma independente à nossa. Né? Então vocês não se surpreendam se aí, sentado aqui na frente, aqui nos corredores, né, por trás de vocês, estiverem espíritos. É bem provável que estejam. Há situações, inclusive, de médiuns que veem os espíritos e as outras pessoas não veem. Eu sempre conto a história de uma companheira nossa aqui da casa, que quando ela saía aqui do centro, ela ia pegar o ônibus ali na Rodrigues Caldas, né? Chegava ali na Rodrigues Caldas e ela não conseguia embarcar em ônibus nenhum. Todo ônibus que ela queria embarcar, ela via que estava cheio. Não era assim, Lia Márcia? A Lia Márcia que era amiga dela. Né? Então, hein? Ela vinha principalmente quando vinha para o centro, então, aí ela disse que ela passava os ônibus lotados, assim,
Aí ia lá e não, vou esperar um outro. Aí quando ela deixava o ônibus ir, né, aí ela via, eles faziam careta assim para ela. Estava vazio, era só uns que estavam na porta brincando com ela. Aí ela viu o ônibus vazio e fazia assim. Então era um espírito galhofeiro aí brincando com a nossa amiga. Ela tinha condição de ver o espírito, ela viu os espíritos, né? É claro, os espíritos não são sempre brincalhões assim. Existem espíritos muito sérios. Nós já estudamos aqui a escala espírita, né? Então a escala espírita, ela nos mostra a essência de espíritos imperfeitos e espíritos bons também. Tá? Então é isso, né? Então, os dois mundos são independentes. A gente está aí convivendo com os espíritos sem que percebamos. E nessa convivência, a gente influencia os espíritos e é influenciado pelos espíritos. Né? Filmes antigos, filmes modernos aí que se propõem a falar sobre o tema mostram essa relação de espíritos desencarnados com encarnados. Só para falar de dois aí, né, que foram bem badalados, o Sexto Sentido, né, que o garotinho viu os espíritos, quem viu o Sexto Sentido, ou o Ghost. Acho que foram os dois filmes que mais foram badalados aí nessa temática, né, que só aquela médium que achava que não tinha mediunidade, ficava enganando, mas que ela depois se transforma em médium realmente, ela era capaz de enxergar o rapaz que estava desencarnado. Então os dois mundos interagem. Finalmente a questão 87 esclarece mais ainda, diz lá, ó, não ocupam uma região determinada e circunscrita do espaço. Estão assim em toda parte. Essa é a visão da época de Kardec. Quer dizer, não existe um lugar determinado no espaço. Os espíritos estão por toda parte. Esta é a visão que depois nós vamos ver, vai se aperfeiçoando essa ideia com as obras que vão surgindo depois, com a própria revista espírita, que vai ser trazida por Kardec, com os depoimentos que vão ser feitos pelos espíritos no livro Céu e Inferno, com a obra de André Luiz. Tudo isso vai complementando os ensinamentos de Kardec em 1857. Essa é a característica da doutrina espírita. Se o expositor espírita chegar aqui na frente e parar, der um corte epistemológico aí, parar a exposição dele apenas em 1857, ele vai ficar com essas ideias que nós estamos vendo até aqui. Meu propósito hoje é ir além dessas ideias, para que a gente não fique com dúvidas a respeito desse assunto. Vamos colocar vocês no entendimento que atualmente nós temos do que seja o mundo espiritual. Essa é a ideia. Então, continuando lá na 87, os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Né? Então, nós estudamos já também que Deus, Espírito e Matéria são a Trindade universal. Deus é o Criador, Espírito e Matéria são a criação de Deus. Né? Então, nós vemos aqui, então, que o Espírito é uma potência criada por Deus, né? E aí me lembrei aqui, né? Porque eu grifei aqui amarelo. Instrumento que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Me lembrei da frase de André Luiz, que está no livro Ação e Reação. Deus ajuda as criaturas através das próprias criaturas. Tem um lugar aqui na frente, se quiser sentar. Ó. Não quis. Então, vamos seguindo. E finalmente a 87 conclui nessa afirmativa. Nem sempre podem ir a toda parte, pois há regiões proibidas aos menos adiantados. Né? Então existe já essa ideia lá na época de Kardec, de que os espíritos eles podem ir a determinadas regiões na erraticidade, mas não a todas. Nem tudo é possível ao espírito, depende da sua evolução. Vejam que nas entrelinhas os espíritos deixam aberto o espaço para que depois venha André Luiz e nos fale mais sobre esse assunto. Então coloquei lá. No entanto, nesta época, não são mencionadas regiões no mundo espiritual. Né? Quer dizer, existe o mundo espiritual, fica nas entrelinhas de que os espíritos não podem ir a todos os lugares, mas a erraticidade a gente não tem noção
de como seja a configuração da erraticidade, né? Fica também considerado que nessa época não se fala em progressividade da doutrina. Nós estamos em 1857. A progressividade da doutrina só começa a aparecer quando Kardec faz da Revista Espírita um verdadeiro laboratório espírita, né? A Revista Espírita foi publicada de 1858 a 1869 e ele começa a modificar, né, algumas das suas ideias. Modificar no sentido de aperfeiçoar algumas das suas ideias, né? E essas ideias, uma dessas ideias é que diz respeito ao mundo espiritual, né? Então está lá, ó, a Revista Espírita, né, o céu e o inferno, né? Nessas mensagens que vêm do céu e inferno, lá dos diversos espíritos, a gente começa a ver a morte de uma outra forma. A morte do corpo físico, ela não implica em dor para o espírito, né? E aí aqui eu sempre me lembro de uma história da Irani, que era uma trabalhadora dessa casa, muita gente aqui conheceu a Irani, né? Eu me lembro sempre da Irani, ela fazia um cachorro quente maravilhoso às sextas-feiras, e eu com essa barriguinha, esse apetite que Deus me deu, quando aquele cheirinho de cachorro quente subia aqui nas sextas-feiras à tarde, eu ficava agoniado para terminar a reunião, para ir lá embaixo comer um cachorro quente da Irani. A Irani era uma pessoa boníssima, um sorriso lindo, uma pessoa afável, uma pessoa carinhosa, acolhedora. Eu não caberia de adjetivos aqui para dizer da Irani. Irani era uma pessoa muito boa, realmente. Ela não é, né? E aí um dia a Irani desencarnou, como vai acontecer com cada um de nós aqui, né? Isso é uma realidade que nós temos que aceitar, gente. Mesmo sendo bons, assim como a Irani sempre foi, a gente vai desencarnar. A Irani, a gente desencarnou e um dia ela veio numa reunião mediúnica. Eu estava na reunião, na direção da reunião, ela veio por uma das médiuns, e ela chegou com aquele sorriso lindo dela, brincando com todo mundo na mesa. E aí, vocês não estão me conhecendo não? Eu sou a Irani. Aí eu vim aqui para dizer a vocês que morrer não dói. Ela falou para a gente, né? A gente, poxa, Irani, legal, veio falar para nós. É porque é ela, né? Ela que tem uma pessoa que trabalhou sempre no bem, morrer não dói. E aí a Irani disse, bom, vou dizer para vocês como é que eu desencarnei. Eu peguei o livro para ler, o Fonte Viva, eu estava lendo Fonte Viva, esse livro dessa página inicial, estava lendo Fonte Viva, me preparando para dormir, de repente eu ouvi um estalo na minha cabeça e dormi. Quando eu acordei, eu encontrei o Frederico do meu lado. O Frederico era um médico que trabalhava aqui na casa, e o Frederico desencarnou um pouquinho antes dela, né? E o Frederico, eu encontrei o Frederico na minha casa. Eu olhei para o Frederico espantado e perguntei para o Frederico, Frederico, o que você está fazendo na minha casa, Frederico? Aí o Frederico falou para ela assim, não, Aninha, você que está na minha casa, entendeu? Né? Então foi assim que ela desencarnou. Olha que forma boa de desencarnar, gente, né? Desencarnar não dói. Essas noções que nos trouxe a Irani agora, recentemente, no livro Céu e Inferno, muitos dos espíritos vêm nos dizer que no momento que desencarnaram não tiveram qualquer tipo de dor, né? O próprio Sanson, que é um dos expoentes lá da Sociedade Espírita Parisiense, um homem trabalhador, um homem digno, quando desencarna, ele pede para ser evocado logo depois do seu desencarne, porque ele quer dizer como é que foi o desencarne dele. E levam a sério, levam à risca o desejo dele. Ele é evocado na antessala do lugar onde está sendo velado o seu corpo no cemitério, né? Da sala, não sei se no cemitério, na sala onde ele está sendo velado o corpo dele, né? E aí ele vem dizer como foi a morte dele, como ele está se sentindo, e em nenhum desses espíritos há relato de dor. Então vejam que essas noções sobre dor, após dor no momento da morte, isso já vem lá da época de Kardec. Na época de Kardec, né? Ao longo aí dos estudos da Revista Espírita, porque a Revista Espírita é uma troca de opiniões, é uma troca de cartas de Kardec com os diversos leitores da revista, vão chegando mensagens, Kardec vai respondendo, coloca na Revista Espírita as suas conclusões, e depois essas ideias são consolidadas em livros. Assim, muitas das ideias da Revista Espírita foram consolidadas em 1865, no livro Céu e Inferno, outras tantas no livro A Gênese,
de 1868, que são os dois últimos livros. Algumas em 1864, que foi o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a doutrina espírita, ela tem uma progressividade, né? Graças a esse esforço de Kardec. Há uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que veio inicialmente em 1860. E Kardec, quando recebeu esta mensagem, quando o médium apresentou a mensagem para ele, Kardec olhou a mensagem e disse, poxa, assinada por Jesus, não está muito forte para ser essa mensagem a ser Jesus, né? Afinal de contas, será que o médium tem condições de receber uma mensagem de Jesus, diretamente de Jesus? E aí ele coloca esta mensagem em quarentena. Se vocês forem ao Livro dos Médiuns, no capítulo 31, essa mensagem está lá, no Livro dos Médiuns, né? E aí depois ela vai aparecer de novo no livro Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864. A mesma mensagem, só que em vez de estar assinada Jesus, está assinada o Espírito de Verdade, né? Então vejam, o pensamento de Kardec, ele não ficou parado em 1857. Ele foi evoluindo. É isso que eu quero que a gente compreenda. O pensamento foi evoluindo. Se eu quiser parar o nosso estudo aqui agora, eu vou ficar com essas ideias de 1857, 1868 até 1868. Mas eu quero ir além. Eu quero dizer que desencarnou Kardec. E aí? Acabou a evolução da doutrina espírita, a progressividade da doutrina espírita, né? E aí nós temos a obra de André Luiz, né? Está ali, ó, principalmente André Luiz, para uma melhor compreensão do mundo dos espíritos, né? Então, pelas obras de André Luiz, do Emmanuel, de outros espíritos, nós vamos ficar sabendo que no mundo dos espíritos existem vários padrões vibratórios, vários planos vibratórios, superiores e inferiores uns em relação aos outros. Eu podia aqui ficar agora trazendo livro por livro do André Luiz aqui, destrinchando isso aí para vocês. Mas não vou perder tempo, porque já teve alguém que fez isso por nós. Você sabe, quando eu venho aqui para frente é para fazer propaganda de livro. Então o livro de hoje é esse aqui, ó, As 7 Esferas da Terra, né? As 7 Esferas da Terra e Cidade no Além. As 7 Esferas na Terra, a capa nova é essa aqui, ó. As 7 Esferas da Terra, de Mário Frigeri. Esse Mário Frigeri é um trabalhador da Federação Espírita Brasileira. Ele tem algumas obras interessantes. Uma delas é essa. Ele pegou a obra de André Luiz, pegou o Cidade no Além, que é uma obra que foi escrita por André Luiz também, Lúcius, através de André Luiz pela psicografia do Chico, e Lúcius pela psicografia de Egorina Cunha, aquela que era sobrinha de Eurípides Barçanufo, que vivia em Sacramento, que tinha um culto aos domingos, né, muito frequentado, né? Então, Egorina Cunha. Então, esses dois livros, esses dois livros são um referencial, né, da obra do Mário Frigeri. E é sobre isso que eu queria falar com vocês aqui, ó. Nesse livro, o Mário Frigeri explica que nós temos 2 esferas subcrustais. Explica com base em André Luiz. Nós temos o abismo e temos as trevas, né? A primeira esfera é o abismo, a segunda esfera, as trevas. Depois nós temos a crosta, isso é o mundo onde nós estamos, é o mundo dos encarnados. Depois nós temos o umbral, a esfera da arte, cultura e ciência, a esfera do amor fraterno universal e as diretrizes do planeta. São 7 esferas. Para onde é que vocês querem ir? Hein? Vocês estão rindo? Se nós vamos desencarnar, nós vamos para uma delas. Para onde é que vocês querem ir? Hein? Vocês querem ir direto lá para a 7ª? Querem ir lá para as diretrizes do planeta? Mas muita pretensão. Essa aí é de Jesus, né, pô? Para onde é que vocês acham que nós podemos ir? É a resposta que a gente deve começar a acolher dentro de nós,
A resposta é: nós vamos para aquela em que o nosso padrão vibratório nos levar. Então nós temos que começar a trabalhar o nosso padrão vibratório enquanto nós estamos aqui encarnados, né? Porque é aqui que a gente muda o nosso padrão vibratório. Se nós somos espíritos maus, espíritos inclementes, espíritos insensíveis, né? Espíritos egoístas, orgulhosos, né? Juntamos todos os vícios aí relatados aí pelas diversas obras espíritas e não espíritas, né? Nós vamos para qual lugar, né? Não sei, vai depender do nosso padrão vibratório, né? Podemos ir para a quarta dimensão? Vamos para o umbral? Será que nós vamos para o umbral? Será que nós temos mérito para ir para o umbral? Será que o sujeito que anda aí... Não, poxa, mas eu coloquei as piores condições, tem piores do que essas aí, né? Sujeito que anda aí matando por qualquer motivo, de arma na mão, né? Podemos ir para as trevas, podemos ir para o abismo, né? Se nós estamos nos esforçando, nós estamos aqui numa noite de segunda-feira, perdendo um dos últimos capítulos da novela, gente. Vejam só, que coisa, né? Olha só, nós estamos nos esforçando para nos melhorar, não por estarmos perdendo o capítulo da novela, mas porque nós estamos procurando nos esclarecer para que nós forjemos um futuro melhor para nós. Porque é isso que a gente está fazendo no final das contas. Nós estamos encarnados para que nós tenhamos condições de, quando aqui voltarmos, estarmos numa situação melhor do que a que temos hoje, do ponto de vista espiritual, né? Lembre-se que a nossa situação do ponto de vista espiritual nem sempre corresponde à nossa situação do ponto de vista social. A gente pode ter uma grande elevação espiritual e do ponto de vista social nós não temos essa elevação, né? Aliás, na maior parte das vezes é isso mesmo que acontece, né? Agora, existem espíritos que conseguem estar numa grande relevância social e estarem numa grande evolução espiritual, né? Então, meus amigos, esta é a reflexão que eu proponho, que a gente converse um pouco sobre essas diversas esferas aí, né? Essas esferas, elas não são geográficas como nós temos aqui no nosso mundo atual, né? Nosso mundo material. Se eu quiser me deslocar daqui para a Argentina, eu posso ir de carro, posso ir de avião, vou rapidamente. Todo mundo pode ir. Espírito bom, espírito mau, espírito orgulhoso, espírito humilde, qualquer um pode ir. Se eu quiser me deslocar para o outro lado do mundo, lá para o Japão, se eu quiser ir para a Europa, eu e qualquer um pode ir, desde que use o meio de transporte adequado. Não é verdade? Mas no mundo espiritual não é assim. Você não pode chegar e dizer assim: eu quero ir para a cidade de nosso lar. Porque nosso lar é um lugar legal. Pelo que o André Luiz fala, é um lugar legal. Eu quero ir para nosso lar. A gente tem que reunir as condições espirituais para ir para nosso lar. E para reunir essas condições espirituais, a gente tem que trabalhar. A ideia é essa. Trabalhar como? O que é trabalhar? Trabalhar é ser útil, definem os espíritos, né? É nós procurarmos fazer da nossa vida uma vida útil, em favor do bem que a gente possa fazer pelas criaturas. Lembra-se lá que André Luiz falou que Deus ajuda as criaturas através das próprias criaturas? Então é isso. Nós temos que procurar ser instrumentos de Deus nesse auxílio a outras criaturas. Então o trabalho é fundamental para que nós nos melhoremos, né? Então vamos seguir ali, ó. Essa capinha antiga das 7 esferas da Terra, né? Às vezes vocês podem encontrar por aí. Essa é a capinha nova e esse aqui é a capa de Cidade no Além. Uma das capas de Cidade no Além. Cidade no Além tem uma opção de capas, né? Esse livro Cidade no Além é justamente um livro que fala sobre nosso lar, né? É um livro muito interessante também. Tem inclusive na última, tem umas pranchas coloridas no final do livro. A última dessas pranchas coloridas, ela é justamente uma
um desenho dessas esferas que nós temos, essas esferas espirituais que nós estamos falando. Vamos falar sobre cada uma dessas esferas aí, quanto tempo der, né? Deixa eu ver aqui que horas são. Ainda tem um tempinho. Vamos lá. Então, o Frigério observa que os espíritos seguem a tradicional concepção dos 7 céus, de que nos falam os antigos estudiosos das coisas espirituais. Então, são 7 esferas. Quer dizer, parece que os espíritos seguiram aquela ideia dos 7 céus. Isso na Gênesis, inclusive, Kardec fala. Opa! Kardec fala lá na Gênesis, ó. Durante muito tempo, prevaleceu a crença em vários céus superpostos, que, entretanto, variavam em número. O 7º céu era geralmente visto como o mais elevado. Daí veio a expressão, ser arrebatado ao 7º céu. Paulo, por exemplo, diz que fora elevado ao 3º céu. Né? Está no capítulo 5, no item 11 da Gênesis. Né? Paulo foi ao 3º céu. Tá? Então, o 7º, para vocês verem, Paulo foi ao 3º céu. Né? Então, vejam só. Mas muita gente se familiarizou com essa expressão do 7º céu. Na época antiga, tinha uma revista aqui, que alguém aí deve ter lido, chamada 7º Céu. Alguém é dessa época aí? Tem gente que... Né? Era uma revista legal, né? Como as coisas mudaram, né? Naquela época, para você ter um filme romântico nas mãos, ou você ia ao cinema, né, e assistia ao filme, ou você tinha a revista 7º Céu. Aquelas histórias mais românticas estavam em 7º Céu. Você ia ao enlevo espiritual lendo aquelas histórias, né? Revista 7º Céu. Era uma revista com fotos do filme, né? E aí você via aquelas fotos. Eu vi muitas dessas revistas, não eram minhas não, eram de meus pais, mas eu vi muitas dessas revistas, né? Curti muito essas revistas. Na minha época já eram outras revistas, não era o 7º Céu. Hein? Exatamente, eram fotos novelas, né? Era boa, né? Você gostava, né? Ah, gostava, tá vendo? Hoje a coisa mudou tanto, né? Hoje você pode pegar o filme romântico, você pode ir no cinema assistir, você pode esperar passar na TV, você pode pegar na TV a cabo, você pode pegar na internet e assistir a hora que você quiser. Né? Então hoje as coisas mudaram bastante. Mas naquela época isso era o máximo, o 7º céu. Mas vejam vocês que Paulo foi só até o 3º, hein? É bom a gente lembrar isso aí. Tá? Vamos falar das 2 primeiras esferas, o abismo e as trevas. Não creio que qualquer um de nós aqui seja candidato a essas 2 esferas. Né? Mas por via das dúvidas é bom a gente saber como é que é. Né? Então vamos lá. Ó. O abismo e as trevas são regiões subcrostais, isto é, estão no interior do planeta e abaixo da crosta terrestre. Então aquelas ideias antigas de inferno, né, que durante tanto tempo se disseminaram, né, Dante Alighieri, inclusive, trouxe lá os seus ensinamentos, as suas ideias a respeito disso. Ele poderia estar tendo visões, inclusive, quando ele fala sobre isso, né? Então é isso, né? Justamente são regiões de abismo e trevas. O curioso é que no Cidade do Além, essas 2 regiões não são chamadas de abismo e trevas, são chamadas de núcleo interno e núcleo externo, que está na página 31 do livro do Frigério. André Luiz não tivera notícia deste plano, as trevas, e busca orientação de Lísias. E aí ele pergunta, chamamos trevas, diz Lísias, as regiões mais inferiores que conhecemos. Temos então a multidão de almas que demoram séculos e séculos recapitulando experiências. Outros, preferindo caminhar às escuras pela preocupação egoística que os absorve, costumam cair em precipícios, estacionando no fundo do abismo por tempo indeterminado. Tá? Então aqui, página 32 do livro do Frigério, né? Mas é uma transcrição do livro Nosso Lar. Então essa ideia de trevas e abismo já é o Lísias que fala para nós lá no livro Nosso Lar. Então vejam que o umbral, que muita gente que é a pior coisa que tem, quando aparece lá na televisão, né? Me lembro de uma novela também, que muita gente, se leram o 7º Céu, viram essa novela também, né?
Hein? A viagem, né? Na viagem, quando aquele menino, o irmão o Alexandre, me lembro até o nome do homem, o Alexandre, que era irmão de quem? Ah, ficou com vergonha de falar. De Norá, Diná, irmão da Diná, quando ele aparece lá com uma porção de mãos segurando ele, muita gente já está no umbral. Não sei se está no umbral. Pode estar no umbral, pode estar numa região trevosa dessas aí, né? Tudo vai depender da afinidade. Por que eu estou colocando essa dúvida? Porque eu já vou falar do umbral e vocês vão entender por quê. Tá? Então é isso. Essa região aí é uma região braba. É bom a gente não sintonizar com ela, né? É bom a gente manter o nosso pensamento sempre voltado para o bem. Porque nosso pensamento é a chave para onde nós vamos. Se ficar com medo, o medo acaba nos impulsionando para onde nós não queremos ir, né? Ah, é? Ele suicidou? Não me lembro mais, tá vendo? Eu vi a novela, eu era muito pequenininho quando assistia essa novela. Mas olha, vamos falar da crosta então, pessoal. Vamos falar da crosta, né? É essa que nós estamos aí. Observamos claramente da sucinta exposição feita por Lísias que os espíritos excessivamente maus são enclausurados nas trevas ou no abismo. Os remediados demoram no umbral ou reencarnam na crosta terrestre para expurgo de seus débitos kármicos. Demoram no umbral ou reencarnam na crosta terrestre. Então, muitos dos que estão encarnados aqui na crosta, né, são espíritos que estão sintonizando com essas regiões mais inferiores. E é para lá que vão quando desencarnarem. Não tenham dúvida disso, né? E os que já quitaram a lei divina são guindados, quer dizer, são elevados, né? São alçados a planos mais elevados de evolução, via de regra nas esferas mais elevadas do planeta. Neste mesmo capítulo 3, em que comenta a crosta terrestre, Frigério lembra uma interessante observação de Chico. Antes de falar nisso, então aqui na crosta nós temos encarnados os espíritos que ainda estão em situação difícil, né? Estão remediados, estão vibrando, estão alternando aí bons e maus momentos. Quando desencarnar, se ele aproveitou bem as suas experiências, ele vai ser alçado para uma região melhor. Se não aproveitou bem as suas experiências, ele vai naturalmente permanecer numa região umbralina, como disse ali, né? Ou fica na crosta, ou fica no umbral, né? E vai prosseguir então o seu processo de amadurecimento espiritual. Então, essa passagem aqui eu achei interessante, coloquei isso aqui só para dividir com vocês o que para mim foi eu não sabia, né? Existe um livro sobre Chico Xavier, chamado Testemunhos de Chico Xavier. É um livro da Sueli Caldas de Schubert. Eu já folhei o livro, mas não li, e se li não me lembrava disso. Nesse livro aqui, o Chico faz essa observação. Quando estava psicografando o Missionário da Luz, houve um dia em que o trabalho se interrompeu. Levou vários dias parado. Depois informou-me Emmanuel, é o Chico que está falando, quando o trabalho teve início, que haviam sido realizadas algumas reuniões para o exame de certas teses que André Luiz deveria ou poderia apresentar no livro. Em psicografando o capítulo Reencarnação do mesmo trabalho, por mais de uma vez, vi Emmanuel e Bezerra de Menezes associados ao autor, portanto André Luiz, fiscalizando ou amparando o trabalho, né? Então achei muito interessante isso, porque fica claro aí por esse depoimento do Chico, que a obra que foi trazida por André Luiz não é uma obra escrita só por André Luiz, né? Foi uma obra supervisionada, uma obra que teve o concurso de espíritos elevados. Aqui está falado Bezerra de Menezes, Emmanuel, mas outros espíritos certamente participaram, outros espíritos de envergadura, né? Então, quando a gente fala André Luiz ele representa, talvez, um grupo de espíritos que planejaram juntos
né, aquela obra para nós. E ele é apenas aquele que foi encarregado de transformar a obra em livro. Né? Vamos falar da quarta esfera aí. Em Cidade no Além, né, aquele livrinho do André Luiz do Lúcius, né, fica dito que o umbral se divide em 3. Tá? Umbral grosso, tá? Depois vai ter um umbral mais ameno, o médio, se vocês quiserem, e um umbral propriamente dito. O umbral grosso, vejam só a transcrição do livro de André Luiz. A primeira esfera comporta um umbral grosso, a Cidade no Além, né? Comporta um umbral grosso, mais materializado, de regiões purgatoriais mais dolorosas e de cujas organizações comunitárias, conquanto estejam tão próximas, temos poucas notícias. Né? Então, o umbral grosso é uma região de maior sofrimento. Está mais perto da crosta. Né? O umbral começa na crosta. A mais próxima da crosta é o umbral grosso. O umbral médio, a segunda esfera, mais ameno, né? Abriga um umbral mais ameno, onde os espíritos do bem localizam com mais amplitude sua assistência. E onde estão situadas as moradias. Essas moradias aí que ele se refere são aquelas estações que estão lá no livro Nosso Lar. Né? Se vocês se lembram lá do livro Nosso Lar, no capítulo 24, né, começam a irradiações radiofônicas pedindo para que todos orem pela paz do mundo, orem pelas forças da Europa, para que as forças espirituais, para que a guerra fosse evitada. Então, essa moradia são diversas estações, vamos dizer assim, nessa região do umbral médio ou mais ameno, né, são algumas das, vamos dizer assim, das construções espirituais que existem nessa região, justamente visando o auxílio dos espíritos que estão ali mais necessitados. Né? Então é aí que se situam as moradias, já está um pouquinho acima do umbral grosso. Finalmente, o umbral, a terceira esfera, a rigor, ainda faz parte do umbral, pois sendo de transição, abriga espíritos necessitados de reencarnação. Finalmente, o umbral, que é a esfera, terceira esfera aí do umbral propriamente dito. Nessa esfera se localiza a cidade Nosso Lar, num ponto situado sobre a cidade do Rio de Janeiro e com uma altura que não podemos definir, mas que se encontra na ionosfera. Só para lembrar, a ionosfera fica entre 60 km e 1.000 km de altitude. Né? Segundo André Luiz, no capítulo 1º do livro Ação e Reação, Nosso Lar é uma cidade espiritual na esfera superior. Não, mas não contradiz não. Na esfera superior do umbral. Né? Está na esfera superior do umbral. Né? Eu não vejo contradição. Né? Quer dizer, quando li isso pela primeira vez, foi até você que veio trazer essa observação para mim, quando li isso pela primeira vez, eu disse, pô, aqui é uma contradição. Mas depois que eu vi esse registro aí do Cidade no Além, né? Uma visão que acredito seja do próprio André Luiz, dividindo o umbral em três esferas, né? E sendo a próxima esfera a esfera da arte, cultura e ciência, né? Cheguei à conclusão de que a afirmativa só tem sentido, a gente só consegue encaixar se for na esfera superior, realmente. É uma esfera superior, já próxima da quarta esfera, né? Da quinta esfera, né? Que vai ser a próxima que nós vamos ver. Então foi o que eu coloco ali. Pode-se entender, portanto, que numa esfera superior a crosta terrestre, onde nos situamos. A esfera seguinte é da arte, cultura e ciência. Foi o melhor raciocínio que eu fiz aí para poder encaixar as duas observações. Né? Bom, então o umbral começa na crosta terrestre, é a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Quer dizer, a gente fica aí indeciso, continua errando, né? A gente às vezes tem contato com a doutrina espírita, ou tem contato com o mundo espiritual,
a gente fica naquela indecisão, mas será que vai acontecer mesmo? Será que quando eu desencarnar eu vou mesmo para lá? Será que eu não vou? Na dúvida acaba não fazendo nada para se melhorar e acaba perdendo a oportunidade e aí acaba indo para uma região umbralina não tão favorável como a de nosso lar. É nessa zona que se estendem os fios invisíveis que ligam as mentes entre si. Quem pensa está fazendo alguma coisa a lures, e é pelo pensamento que os homens encontram no umbral os companheiros que afinam com as tendências de cada um. Então isso tudo é transcrição do livro do Frigério, né? O livro é interessante, ele é muito mais profundo do que eu estou apenas trazendo aqui um aperitivo para vocês, né? Se vocês realmente quiserem conhecer mais sobre o tema, vão ter que ler André Luiz, Cidade no Além, ou então ler o Frigério, que já vão ter uma boa noção do que seja o mundo espiritual, a visão que a gente tem do mundo espiritual nos dias de hoje. A quinta esfera, arte, cultura e ciência, aí é o Frigério que fala. Ele exemplifica essa esfera com um livro chamado Na Sombra e na Luz, de Vitor Hugo. É um romance muito legal, por sinal. Os romances de Vitor Hugo são muito interessantes. Tem 5 romances escritos pela Zíbia Gama, quer dizer, através da psicografia de Zíbia Gama, né? E tem outros tantos escritos pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Todos eles são muito bons. O Vitor Hugo é um escritor consagrado. Antes de desencarnar, tornou-se espírita. E quando espírito civil, começou a escrever romances do mundo espiritual para nós. Então é muito, muito interessante esse livro. Nesse livro aí tem uma passagem, essa passagem foi trazida pelo próprio Frigério. O instrutor espiritual Alfém leva seu pupilo Paulo, recém-liberto da carne, quer dizer, recém-desencarnado, a fim de prepará-lo através da visão inebriante dessas regiões divinas para uma última reencarnação na crosta. Então o Alfém pega o Paulo e leva o Paulo para ver como é essa região da arte, cultura e ciência, né? O objetivo era que Paulo, nessa nova existência, se redimisse finalmente de seus derradeiros ônus com a lei de Deus. Aí é uma transcrição aqui do livro do Vitor Hugo. Vou abreviar a narrativa que vos tenho feito da minha trajetória pela amplidão sideral. Dir-vos-ei apenas, prezado amigo, que por momentos inesquecíveis penetramos no aludido orbe de luminosidade azul, ameníssima. Presenciamos por instantes a aventura dos seres gráceis e airosos que o povoam, sentindo-me vexado de mim mesmo ante o contraste que notava entre o meu corpo astral e a correção escultural, a candidez e a radiosidade dos que estático eu contemplava passando aos pares, enlaçados castamente. Vejam só a descrição, né? É uma descrição assim de um mundo maravilhoso, de um mundo ideal, em que as pessoas estão ali unidas pelas suas afinidades, né? É um livro muito bacana. Eram almas gêmeas pelos sentimentos de uma afinidade perene, libertas das imperfeições do caráter, da hipocrisia, só cogitando de comedimentos grandiosos, tendo por escopo unicamente o bem, as artes e as ciências, né? Então essa aí, vejam vocês aí, essa esfera das artes, cultura e ciências é uma região especial para todos nós, né? Chegaremos lá. Não sei se já teremos condições de chegar já. Depende muito de cada um de nós, da determinação de cada um de nós. Mas estamos a caminho, né? Vamos mirar nela, quem sabe se a gente chegar lá, né? A sexta esfera, amor fraterno universal. Pela descrição aqui, vocês vão ver que está difícil para nós, hein? Olha aqui, ó. Por ser tão elevada, certamente só podemos fazer um juízo meramente conjectural, né? É desse plano verdadeiramente celeste que, sem dúvida, desceu o mensageiro Asclépios. Esse Asclépios desce nessa obra aqui, Obreiro da Vida Eterna, materializando-se no santuário da bênção em nosso lar,
para uma formosa preleção a seus habitantes. E aí vem, pertence a Asclépios, aí já é do livro, né? Lá do Obreiro da Vida Eterna. Informa o instrutor Cornélios. Há comunidades redimidas do plano dos imortais, nas regiões mais elevadas na zona espiritual da Terra. Já perdeu todo o contato direto com a crosta terrestre e só poderia fazer sentir-se por lá através de enviados e missionários de grande poder, né? Vai ser difícil para a gente se desligar de todos os nossos afetos que estão encarnados aqui. Quando a gente desencarnar, a gente normalmente fica preocupado com alguém que ficou aqui, com o marido, com a esposa, com o filho, a filha, os pais, com alguém, né? Então, quando a gente vai para uma região dessas, a gente vai para uma região, né, onde nós já perdemos todo o contato com a crosta, né? Não poderíamos, por nossa vez, demandar ao plano de Asclépios a fim de conhecerem a grandeza e a sublimidade? Pergunta o André Luiz. Pô, mas não dá para mim ir lá, pô? Não é? Pergunta lá o André Luiz. E aí o André Luiz fala, o instrutor, né? Como é que é o nome do instrutor mesmo? Voltamos lá. Cornélio. Cornélio diz, muitos companheiros nossos, assegurou-nos o instrutor, por merecimentos naturais do trabalho, alcançam admiráveis prêmios de viagens. Não só às esferas superiores do planeta que nos serve moradia, mas também aos círculos de outros mundos. Sorriu e acrescentou, não devemos esquecer, porém, que a maioria efetua semelhantes excursões somente na qualidade de viajores em processo estimulante do esforço pessoal. A maneira de jovens estudantes de passagem rápida pelos institutos técnicos e administrativos das grandes nações. Então é uma região difícil para nós ainda, né? Nós ainda temos muito que progredir. Finalmente chegamos lá na sétima esfera, as diretrizes do planeta. Se na sexta já estava ruim, nessa aqui ficou impossível, né? A sétima e última esfera, diretrizes do planeta, é certamente onde o Cristo está entronizado, no seio de uma humanidade cuja altitude evolutiva é por ora inconcebível para nós. Quem nos poderia proporcionar alguma informação dessa paradisíaca esfera é Narcisa, né, aquela amiga de André Luiz, né, que veio ajudá-lo, né, quando André Luiz visita a família dele, uma pessoa boníssima, né, que falando da ministra veneranda, fornece alguns parâmetros do merecimento que o espírito precisa amealhar para um dia ser levado a visitar esse plano celeste. Sobre veneranda. É a entidade com o maior número de horas de serviço na colônia e a figura mais antiga do governo e do ministério em geral. Com exceção do governador, a ministra veneranda é a única entidade em nosso lar que já viu Jesus nas esferas resplandecentes, mas nunca comentou esse fato de sua vida espiritual e esquiva-se a menor informação a tal respeito. 1 milhão de bônus horas, né? Tem a nossa veneranda. Tinha lá em 1943, 44, quando o livro foi ditado por André Luiz, né? Hoje, então, já deve estar com 2 milhões, né? Então, a nossa querida veneranda. Meus amigos, será que a gente deve desanimar diante desse panorama? Acho que nós chegamos à conclusão de ou eu estou mais para espírito umbralino mesmo do que para espírito puro, né? Essa é a verdade, mas isso não deve nos desanimar, porque a gente sabe que o planejamento divino é de que todos nós alcancemos a perfeição, a pureza espiritual, como diz o nosso querido, como diz os Espíritos no livro dos Espíritos, né? O objetivo é a gente alcançar a pureza espiritual. Por pior que sejamos nessa encarnação, nós vamos um dia chegarmos à pureza espiritual. Por pior que tenha sido a nossa conduta, por mais que nós tenhamos errado, por mais genocidas que nós sejamos, enfim, por pior que sejamos, nós um dia chegaremos à condição de espíritos angelicais. E quando chegarmos a essa condição, estaremos na sétima esfera. Quer dizer, se parar por aí, né? Porque os antigos falavam em mais do que 7 céus, né? Talvez os espíritos desse primeiro momento, né, em homenagem à revista Sétimo Céu,
eles tenham colocado só 7 para nós. Mas pode ser que tenha mais desafios pela frente. O importante é que nós temos que fixar o nosso pensamento na prática do bem, nos esforçarmos, estarmos conscientes de que o nosso destino é nos tornarmos espíritos puros. Acreditarmos nisso e fazermos tudo nesse sentido. E quando desencarnarmos, não ficarmos com medo. Ah, meu Deus, será que eu vou para as trevas? Não, você não vai para as trevas. Você já está num estágio evolutivo que te permite aspirar esferas melhores, né? E quem sabe, no umbral superior, há esferas já próximas da esfera da arte, cultura e ciência. A gente não sabe. Depende do nosso pensamento, depende do nosso comportamento, depende das nossas ações. É aqui na Terra que nós vamos exercitar as nossas provas. Então temos que nos esforçar nesse sentido. No plano espiritual, a gente pode aprender tudo, né? Agora, pode se arrepender no plano espiritual, mas a reparação é sempre feita aqui no plano espiritual, no plano material, né? Então vamos nos concentrar nisso, confiantes, tá? E vamos libertar o nosso raciocínio daqueles ensinamentos que param lá no século XIX. Nós estamos no século XXI. Vamos atualizar o nosso pensamento. E as atualizações devem ser feitas por obras que sejam realmente reconhecidas como sendo obras confiáveis, né? Por enquanto, Chico, né? As obras de André Luiz através do Chico. Mas certamente vamos ter novos médiuns, novas formas de receber notícias do mundo espiritual. Vamos confiar nisso. E para harmonizarmos melhor os nossos pensamentos, uma mensagenzinha do Emmanuel para nós. Nosso mundo. A Terra não é exílio, nem é mundo inferior. Pensa na perfeição da vida que nos cerca, o sereno esplendor de cada amanhecer, o ouro da luz solar e a prata das estrelas, as plantas generosas e as fontes de água pura. Se algum erro aparece, devemos isso a nós. Está no livro Senda para Deus. Nosso planeta é muito bacana, é muito legal, é muito bonito, é muito aprazível. Se não é melhor, é graças a nós, né? É graças à nossa ação. Vamos agir, portanto, no sentido de valorizar este planeta em que nós estamos, valorizar a nossa passagem por aqui e, certamente, nossa reencarnação, nossa encarnação atual vai ser muito bem sucedida. Muita paz para todos, que Jesus continue desenvolvendo. Então vamos dando prosseguimento, né, à nossa reunião. Como disse a Fran, nós temos muita gratidão à Mãe Terra, né? E devemos amar muito o nosso planeta e toda oportunidade que nós tivermos de ajudar nosso planeta, como reciclar os nossos lixos, é importantíssimo, gente. Nem aquele lixo que junta tudo e joga fora, mentira. Aquilo ali tem muita coisa, você pode ajudar o teu planeta separando com paciência aquele lixinho, né? Então nós vamos apagar as luzes, vamos convidando os médiuns para se posicionarem, e nós vamos apagar as luzes apenas para concentrar, ajudar na concentração, não tem nenhum ato místico nisso, tá? E vamos, né, buscar, né, silêncio no nosso interior, vamos buscar paz, vamos buscar Jesus neste momento em que vamos administrar o passe, vamos vibrar também pelo companheiro que generosamente está nos aplicando o passe. Vamos agradecer a Jesus por esses momentos, que são momentos divinos, são momentos de pura misericórdia divina. Porque neste momento do passe, muitos de nós estamos sendo atendidos,
nas nossas necessidades, que só Jesus conhece muito mais profundamente do que todos nós. A esse irmão maior, a esse mestre, a esse cajado que nos conduz nesta vida e em todas as nossas vidas, nós rogamos, Jesus querido, que vossas mãos amorosas, que vossas mãos salutares, acolha cada um de nós, Senhor Jesus, acolha a dificuldade de cada um de nós aqui neste momento. Que pela misericórdia de nosso Pai, o Senhor administre em cada um de nós individualmente o lenitivo que estamos necessitando, Senhor Jesus, para o nosso corpo físico e para a nossa harmonia espiritual. Então, Jesus amado, agora entregue aos seus braços amorosos. Nós te pedimos permissão, Mestre, para iniciarmos este momento de doação e de amor. Graças a Deus.
Chegamos ao final da nossa reunião, te agradecemos, Senhor Jesus, mas sobretudo agradecemos a Deus por tudo que aqui recebemos e que nós possamos voltar aos nossos lares, levando todo este amor, toda esta proteção que recebemos aqui nesta casa e que possamos ser mensageiros de amor, de paz e de luz aos nossos lares. Graças a Deus. Bom, gente, olha, antes da passagem Estrovinho, nós temos 2 avisos aqui. Olha, o apadrinhamento de Natal das nossas assistidas, né? Então, esse apadrinhamento, todo mundo sabe que todo... Eu podia pedir o favor de só esperar um pouquinho terminar a reunião, tá? Por favor. Dos avisos aqui, tá? Por favor, um pouquinho de paciência, porque agora esse momento aqui é de doação. Então, a nossa casa tem várias famílias, né, que nós damos assistências, e tem as crianças todas, e todo ano nós fazemos esse apadrinhamento de Natal, né, das nossas assistidas. Então, está sendo realizado, na descida da escada tem a Márcia, tá, que é a responsável pela inscrição. Então, quem puder apadrinhar uma das nossas crianças nesse Natal, procura a Márcia embaixo, por favor, tá? E vejam lá com ela como proceder,
Tá? É fácil, fazer caridade é fácil, bem fácil. E outro aqui é sobre, né, a nossa biblioteca, tá? Nós temos uma biblioteca bem ali, ó, escrito biblioteca, que empresta livros, tá? Às vezes a pessoa não pode, está num momento difícil na vida, não pode comprar, né? Isso, o livro, então, não tem problema. O importante é que tenha contato com a doutrina, que tenha contato com o livro da doutrina. Então, é só procurar ali na biblioteca, né, pegar o livro emprestado, só pedir para devolver, por favor, porque às vezes acontece, a pessoa esquece de devolver, né? Então, não esquecer, tá, de devolver os livros. Olha, os horários são, né, de segundas e quintas durante o período da reunião, que é 19h30 às 21h15. E às sextas-feiras, de 14h30 às 17h15. Sábados, de 9h30 às 12 horas. Tá? Então, fica ali do ladinho do bebedouro, está ali a biblioteca, é para ser usada. Vocês façam bom proveito dela, tá bom? E antes da trovinha, o Afrânio vai falar sobre um livro conosco. Não, só para dizer, pessoal, que esses dois livros que eu falei aqui, né, o Cidade no Além e As Sete Esferas da Terra, estão hoje com 20% de desconto. Quem quiser comprar os livros lá na livraria, só passar lá e falar com o pessoal da livraria que eles estão hoje estão saindo por um preço mais acessível. E além desses livros, dizer a vocês que chegaram livros novos. Olha aqui, ó, chegou de volta a agenda, tá? Então quem quiser comprar a agenda já está disponível lá na livraria. Tá bonita, né? Então está disponível lá na livraria a agenda. Chegou esse livro novo aqui para quem tem criança, da Turma da Mônica, Outro Lar, né? Não sei se vocês já conhecem, né? Mas nós compramos alguns aí para divulgar essa obra importante. Fala-se muito aí em Império agora, a volta do Império, então aqui, para vocês lembrarem os bons tempos, ó, O Tempo do Império, uma obra espírita de Paulo Roberto Viola, escrito sobre inspiração espírita cristã, né? Então, um livro também interessante. E para quem gosta do Augusto Cury, ele não é espírita, mas é um escritor famoso, né? 20 regras de ouro para educar filhos e alunos, tá? Então esses livros foram alguns dos que chegaram mais. Eu vou pegar uns 4 pelo menos, para o pessoal conhecer que nós temos livros novos à disposição na livraria, tá bom? E os dois que eu falei hoje, As Sete Esferas da Terra, né? As Sete Esferas da Terra e o Cidade no Além, né? Esse aqui e o Cidade no Além, essa capa aqui, estão com 20% de desconto, tá bom? Muito obrigado, mais uma vez. Ângela, me fala o número de 1 a 50. 26. Bom, é para a Ângela, mas é para todos nós. Ante o serviço que chama, não fales não, nem talvez. Quando a morte nos reclama, só fica o bem que se fez. Luiz de Oliveira Francisco. Eu vou repetir, porque vai de encontro às 7 esferas. Prestem atenção. Ante o serviço que chama, não fales não, nem talvez. Não é? Quando a morte nos reclama, só fica o bem que se fez. Luiz de Oliveira Francisco Xavier e a tal das esferas, para onde nós vamos. Gente, uma boa noite para todos, tá? Que Deus esteja com todos nós.